Hoje vou te ensinar um pão doce caseiro, super fofinho e fácil de fazer. Daqueles que parecem de padaria, mas feito na sua cozinha. É sempre bom ter de volta e se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E agora, acompanha comigo o passo a passo. No liquidificador, eu comecei colocando o leite morno, leite integral, e ele está numa temperatura como se fosse para mamadeira de bebê. Não é muito quente, não. Acrescentei o óleo, o açúcar e 2 ovos que estão em temperatura ambiente. Adicionei o fermento biológico seco. Gosto muito dessa marca aqui, Freshman, e ele tem 10 gramas. E agora é só bater tudo até que esteja muito bem misturado. Após tudo misturado, eu virei o líquido na vasilha e coloquei um pouco da farinha de trigo. Essa farinha que eu estou utilizando, ela é sem fermento. Qualquer receita que eu faça é com farinha sem fermento. Em seguida, dei uma misturada. E aí, fui acrescentando o restante da farinha até chegar no ponto que a massa deveria ficar. Aqui ela já está quase pronta, mas permanece um pouco úmida. E o que eu fiz? Coloquei sobre a bancada bem higienizada para poder sová-la e chegar no ponto ideal. Então eu coloco um pouquinho de trigo na bancada e vou amassando e acrescentando um pouquinho de trigo e sovando até que ela não fique grudando nas mãos. É importante que a massa ela permaneça um pouco úmida. Então, muito cuidado ao adicionar o trigo para não ficar seco, muito seco. E aí o seu pão não vai ficar macio. Ele tem que estar úmido, mas não grudando nas mãos. Então, vai acrescentando, sentindo aí a textura da massa. Se necessário, né? Eu gosto sempre dessa dica que eu gosto de fazer. Chegando nesse ponto assim, lavar as mãos para tirar o excesso de massa que está nas mãos, porque eu acho que isso ajuda a grudar um pouco de massa também. Então eu sempre dou uma limpada quando está finalizando, para certificar de que realmente a massa não está grudando nas mãos. Aqui, olha, é o ponto, como ela está macia e não está grudando. Então eu coloquei numa bacia, eu passei óleo nessa bacia, coloquei a massa e cobri com um plástico filme, deixando num local bem abafado para que ela pudesse crescer. Deixei 1 hora, porque aqui está quente e o tempo então para crescer vai depender de como está a sua região. Se necessário, você pode colocar no forno desligado ou dentro do micro-ondas para que ele fique bem abafado. Olha só como cresceu. Então eu retirei a massa. Separei uma porção para poder formar os pães. E aí você pode moldar os seus pães do tamanho e forma que desejar. Eu fiz um maior trançado e coloquei naquela forma de bolo inglês, né? Conhecido como bolo inglês, ou então para fazer pão de forma. Agora aqui eu separei porções de 100 gramas, mais ou menos, para fazer os pãezinhos individuais. E aqui eu fiz os pãezinhos individuais com 100 gramas cada. E o processo é muito simples. Você vai abrir a porção que você definiu, né, a quantidade. E vai enrolar bem apertadinho. Essa parte da emenda você vai colocar para baixo em um tabuleiro untado com margarina.
E novamente eu abro a minha porção, enrolo e coloco a parte emendada para baixo. E agora é importante deixar crescer. Eu vou deixar aqui por cerca de 30, 40 minutos mais ou menos ele coberto. Gente, olha como cresceu, aqui passou o tempo e olha como ficou. Veja como ficou macio. Eu liguei o forno para pré-aquecer e enquanto isso eu passei um pouquinho de ovo com leite. Aqui tem uma gema com um pouquinho de leite para ficar um pouco mais fluido. E é só pincelar em todos os pãezinhos. Se você quiser, pode ainda aqui salpicar um pouquinho de gergelim, que vai ficar muito bom, mas o meu aqui havia acabado, aí não deu. Passe por todos os cantinhos, porque isso vai fazer com que seu pão fique bem douradinho. E aí é só levar para assar por aproximadamente 35 minutos, até que ele esteja bem coradinho. Passados 35 minutos, olha como os pãezinhos ficaram bem dourados, bem macios e muito bem assados. Ele estava muito quente ainda, mas olha a maciez que fica esse pãozinho. Se você quiser, você pode congelar ele ainda sem assar. Você vai deixar ele crescer, o primeiro crescimento, vai moldar o seu pãozinho do formato que quiser e congelar. Não vai deixar ele crescer novamente não, você vai congelar. E quando quiser fazer, é só descongelar ele, deixar crescer e assar. Dá super certo. Isso vale também caso você queira fazer uma grande fornada e não tem espaço aí no seu forno, você pode moldar os pãezinhos, fazer a primeira fornada, enquanto isso a outra fornada está dentro da geladeira para não crescer, né, e atrapalhar aí essa fermentação. Até porque se passar muito tempo, eu vou deixar muito tempo para poder, quanto mais tempo fermentar, maior vai ficando. Não, ele vai começar a dar gosto do fermento e aí não vai ficar legal. Então você pode congelar ele assim, para fazer durante a semana, fazendo aos poucos as porções, né, e assando. Ou você pode também fazer já uma fornada, e enquanto uns vão assando, o outro fica dentro da geladeira para segurar aí a fermentação. Este pão fica fofinho assim até por uns 4 dias mais ou menos. Não sei dizer se dura mais, porque aqui em casa acaba rapidinho, então eu não vou poder te falar isso. Ele pode ser congelado, ele prontinho, você vai colocar ele no plástico filme bem fechado e colocar em seguida naqueles saquinhos de congelamento ou até mesmo num pote bem tampadinho e colocar no freezer. Para descongelar você pode deixar na parte de baixo da geladeira e depois dar uma aquecida no micro-ondas ou colocar rapidinho no seu forno. Não deixa muito tempo porque ele vai ressecar e aí não vai ficar macinho desse jeito. A você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado por acompanhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque toda semana eu posto uma receita deliciosa e que dá certo. Eu fico por aqui, mas eu vou deixar uma playlist para você estar olhando outras receitas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!